Fala galerinha, hoje nós vamos falar sobre o CCR. Então o que significa esta sigla diante aí dessas atualizações que tem vindo aí a galope acerca do atendimento pré-hospitalar. Bom, o CCR ele é um protocolo canadense que avalia, também semelhante ao protocolo Nexus ou critérios Nexus, ele também avalia a necessidade que tem de um paciente que foi mobilizado no pré-hospitalar ou que veio do pré-hospitalar em realizar exames de imagem, tá? Então é para isso que servem esses critérios e vamos lá os detalhes sobre o mesmo. Beleza, se liga aqui em mim. Para que a gente aplique este protocolo, esses critérios, é necessário primeiramente que o nosso paciente tenha três situações que são preliminares para que a gente consiga aplicar de forma adequada e efetiva esse protocolo. Primeiramente, ele tem que estar alerta, ele tem que estar acordado, lúcido, orientado, Glasgow 15, ok? Segundo, ele tem que estar hemodinamicamente estável. O que é um paciente hemodinamicamente estável? Aquele paciente que apresenta pressão sistólica acima de 90, tá? E terceiro, ele tem que ter uma estabilidade ventilatória, com incursões aí variando de 10 a 24 incursões por minuto. Então esses são três critérios básicos para se aplicar os critérios do CCR, ok? Beleza? Então vamos para o próximo passo. Beleza, galera, então vamos lá. Esses critérios do CCR, eles são divididos em dois, tá? Um para alto risco e outro para baixo risco. Então, após você identificar que você pode aplicar esse protocolo no paciente, segundo aqueles três critérios que nós verificamos anteriormente, você vai aplicar esses critérios, que podem ser de alto risco e podem ser de baixo risco. Beleza? Bom, para que ele tenha um potencial de alto risco de lesão cervical e que vai indicar a necessidade de fazer um exame de imagem, ele precisa ter, primeiro aí, vou colocar na tela para você observar, idade superior a 65 anos. Então essa idade aí já gera essa necessidade. Segundo, mecanismos de lesões perigosas, né? Esses mecanismos de lesões perigosas são aquelas situações onde você tem, por exemplo, um atropelamento acima de 100 km por hora, né? Um indivíduo que tem uma carga axial muito grande, por exemplo, foi fazer um mergulho e bateu com a cabeça. É um exemplo aí de mecanismo perigoso. E um terceiro mecanismo de alto risco seria exatamente parestesias nas extremidades dos membros, né? Essas parestesias aí podem envolver formigamentos, pode envolver a própria insensibilidade, dificuldade de movimentação, tonicidade diminuída. Geralmente isso pode referir um peso no membro, ok? Tá? Então esses são os três critérios que classificam o indivíduo como alto risco e que precisa fazer um exame de imagem. Qualquer um desses aí que aparecer, você tem que fazer um exame de imagem. Agora, caso nenhum desses daí apareça, aí você vai para os critérios de baixo risco. Nesses critérios de baixo risco, nós vamos ver aí 5 condicionantes, 5 condições que apontam para que o indivíduo tenha que fazer o exame de imagem. Então vamos lá. Primeiro, colisão simples em traseira de um automóvel. Isso daí é uma colisão simples. Isso aí, exceto, por exemplo, o cara colidiu, uma carreta veio, atropelou o cara, então aí já é um mecanismo diferente. Então tem que ser uma colisão simples. Segundo, o paciente sentado enquanto chega o socorro. Então esse paciente está lá sentado, é um paciente que está deambulando, é um paciente que está tranquilo, tá? O terceiro, atraso no aparecimento da dor, nessa região média cervical, aqui na região posterior. Então se essa dor aparecer muito tempo depois, tá? Então certamente não há necessidade de se observar como um baixo risco, né? Na realidade, se essa dor aparecer tardiamente, é um sinal de baixo risco. Um quarto ponto, ausência de alteração de sensibilidade na linha média. Então, não tem nenhuma sensibilidade em relação à dor. E quinto,
a capacidade de rotacionar a cabeça para a direita e para a esquerda 45 graus. Uma vez acontecendo isso, aí sim, o indivíduo, se ele tiver algum desses critérios aí, ele não necessita de exame. Bem, e se ele não tiver nenhum desses critérios, aí ele vai fazer o exame. Lembrando, gente, que esses critérios aí são exatamente baseados na possibilidade de fazer uma movimentação dessa cervical com segurança, tá? Eu vou colocar na tela aí o protocolozinho, o fluxograma, mais ou menos, aí das atividades, de como que deve ser feito. Observe aí. Então, vocês viram aí como que funciona essa situação do protocolo CCR. São os critérios para elencar de fato se alguém precisa ou não fazer raio-x quando chega na unidade hospitalar, ok? Então, forte abraço a todo mundo e vamos compartilhar o vídeo.